Olá, pessoas, tudo bem? Neste vídeo, então, nós vamos falar sobre o mundo seguiu sem você, o luto narcísico. Se você quer saber do que eu tô falando, como isso pode te ajudar, eu te garanto que pode te ajudar muito, só continuar assistindo o vídeo. Muito bom. Para a gente começar, então, a falar sobre o luto narcísico, eu vou me apresentar primeiro, né? Eu sou a Diana Leme, psicóloga neuropsicanalista clínica, e hoje nós vamos falar sobre luto narcísico. Que raios é luto narcísico, né? Então, para explicar isso, a gente vai voltar um pouquinho para entender de onde vem esse movimento narcisista que todo mundo tem em certa escala e desde sempre, praticamente, a gente pode dizer, né? Então, vamos lá. Quando a gente é nenê, é bebê mesmo, de colo, né? O mundo gira em torno da gente, porque, veja bem, se não for assim, a gente morre, né? Se nossa mamãe não vier, ou quem cuida da gente, não vier quando a gente chorar, a gente morre, né? Porque a gente morre de fome, no caso. Então a gente precisa ter nossas necessidades atendidas o tempo todo em que a gente se manifesta, em que a gente diz que, né, chora, que é através do choro que a gente diz que algo de errado não está certo, não é mesmo? E acontece esse movimento daquela mãe ou aquele pai parar tudo o que tá fazendo, quando tá em casa e quando pode, enfim, obviamente, mas pra vir atender aquela criança, aquele bebê, né? E a gente carrega esse movimento onde as nossas necessidades precisam ser atendidas por um longo tempo. Geralmente, o período da infância é quase que todo, né? Então, a gente pode falar que até uns 10, talvez, 10, 11, que 11 já entra na pré-adolescência. Então, até uns 10, 11, a gente tem bastante desse movimento narcisista mesmo, justamente porque as nossas necessidades tendem a ser atendidas quando a gente precisa. Claro, conforme a gente vai ficando mais velho, vai tendo mais autonomia, menos a gente vai ter nossa necessidade atendida por terceiros, né? Geralmente a gente mesmo vai satisfazer a nossa necessidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente tem fome, a gente vai atrás de comida, né? Se a gente precisa ir no banheiro, a gente vai no banheiro, né? E por aí, assim, se a gente tá com sono, a gente vai e deita e dorme, se pode. Se tá em casa, enfim, se não tá na escola, né? Mas você tem, de alguma maneira, uma autonomia para fazer esse movimento, né? Mas você ainda vive em torno de achar que o mundo todo gira em torno de você, porque até então foi assim. É natural isso, não tem nada de errado, toda criança tem esse movimento e tá tudo certo, né? Só que em algum momento a gente começa a perceber que, poxa, mamãe e papai têm necessidades também, né? Mamãe e papai, poxa vida, às vezes a gente precisa que, sei lá, que faça alguma coisa que a gente queira, e às vezes mamãe e papai precisam ir no banheiro, não é mesmo? Ir ao banheiro. Ou mamãe e papai estão com fome, precisam comer, não podem atender a gente, porque caramba, eles estão com fome, né? E a gente começa a entender um pouco que existe um mundo fora da gente, e que o mundo não precisa da gente para existir, só que a gente começa a entender isso muito aos poucos. Por quê? Porque na nossa cabeça, o nosso mundo é a gente. Demora um tempo para a gente conseguir fazer essa separação. E essa separação de entender que o mundo não depende da gente é o luto narcísico, né? É a gente entender que o mundo não gira em torno do nosso lindo umbigo, não é mesmo? Então, é muito importante esse processo, tá? De luto narcísico, justamente para que a gente não caia nessa de achar que nossas necessidades são supremas, superiores, e nós somos. E a gente tem que ter tudo satisfeito o tempo todo e só a nossa, o do outro é problema do outro, entendeu? Então a gente entra assim nesse movimento mais narcisista, mesmo assim, né? Que não caracteriza uma pessoa narcisista, mas a gente entra nesse movimento, tá? Tá, e como que a gente identifica então o luto narcísico? Começa a acontecer quando a gente percebe que o mundo continua, ainda que a gente não esteja agindo nele. Então, assim, se você não vai na escola, as pessoas que você convive, elas vão na escola. O dia delas vai continuar. Se você tá doente e fica de cama, você percebe que tudo continua à sua volta, ainda que você não possa continuar naquele momento, porque às vezes você tá doente, geralmente você tá de cama, você tá doente, né? Então você percebe que o mundo continua, que os seus amiguinhos se encontraram na escola, entendeu? Mesmo que você não tenha ido. Que o professor passou atividade na escola, mesmo que você não tenha podido ir. Entende? Então você começa a perceber que o mundo continua funcionando independente da sua presença ou não, né? E nesse momento começa o luto narcísico. Aí a forma como ele vai se dar ao longo da vida, aí já são outros 500, tá? Mas esse é o movimento onde a gente identifica, né, o luto narcísico e ele começa naturalmente a acontecer. É importante de dizer que é bem interessante a gente pensar no luto narcísico no sentido de entender se a gente já fez o nosso luto narcísico.
É muito importante a gente entender que existe um mundo para fora do nosso umbigo, assim. Que existe um mundo para fora de nós e que a vida continua e tudo isso. Que isso não quer dizer que a gente é menos importante, só quer dizer que a gente não é o centro do universo, veja você. Só quer dizer isso. Que é uma coisa óbvia? Sim, é uma coisa óbvia, mas não é para todo mundo que é óbvio, entende? E é por isso que é importante a gente ter essa noção, assim, do luto narcísico. Então, naturalmente, ele começa para todo mundo, mas para muita gente ele só começa e não continua. E para outras ele nem começa, que são os narcisistas, tá? Então, é bem importante a gente entender isso. E como que a gente sabe, então, se você fez o luto narcísico? Se você é uma pessoa que entende que o mundo não gira em torno do seu umbigo. Se você não acha que tudo tem a ver com você. Aqui é bem importante a gente entender. Mais pra frente eu vou falar nesse vídeo, tô olhando pra baixo, que é meu roteiro, tá? Mais pra frente eu vou falar sobre a diferença de egoísmo, de individualismo, pra o luto narcísico, pra narcisismo, pra tudo isso, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente precisa entender o como a gente fez esse luto, porque em alguma escala a gente tem que fazer. Porque existem outras pessoas e a gente precisa, de alguma maneira, entender que existem outras pessoas, identificar isso, né? E, como eu posso dizer, e respeitar mesmo de alguma forma, ainda que nem todos nós consigamos fazer isso, né? Assim, enfim, numa escala maior, talvez seja a palavra. Mas, eita, nós, eu tô perigosa hoje. Já esbarrei em tudo. Mas é importante a gente saber se você começou esse processo de luto narcísico, então você é essa pessoa que percebe que existe um mundo para fora de você, mas se você não fez esse processo completo, você ainda acha que o mundo gira em torno de você. Ou seja, tudo que acontece na vida de todo mundo você acha que tem a ver com você. Exemplo, seu pai e sua mãe brigaram, você vai achar que é por causa de você. Entende? Nossa, caiu um negócio lá do outro lado do universo. Você vai achar que é por causa de você, porque você não foi boa o suficiente, porque, entendeu? Então, quando você começa a achar que tudo tem a ver com você, que tudo é sobre você, esse luto narcísico não foi concluído com sucesso. Entende? Porque você continua achando que tudo é sobre você, que o mundo funciona no seu umbigo. E não é bem assim que a coisa acontece, tá? Então, isso é importante. Então, se você é essa pessoa que tem essa característica de achar que tudo tem a ver com você, então não, o seu processo de luto narcísico não foi completado com sucesso, tá? Importante saber disso. E qual que é a importância de fazer o luto narcísico? Bom, é importante você entender que existem outras pessoas no mundo, é importante você entender, a gente entender, né? Que existem outras pessoas, veja você, com outras necessidades que não são as suas, e que sim, as necessidades dessas pessoas são tão importantes quanto as suas necessidades não estão acima de ninguém. É a gente se colocar nesse lugar de pensar no outro. Então, a importância do luto narcísico é a gente conseguir justamente sair dessa posição de autocentramento, sabe assim, onde a gente só olha pra gente pra olhar para aquele outro, né? Pra entender que aquele outro também tem necessidades, tá? E não só aquele outro filho, sabe assim, que pra filho é mais fácil, né? Porque a gente tem uma conexão diferente com o filho. Bom, eu não sou mãe, mas eu sei que tem essa conexão diferente com o filho. E a gente tende, e por vezes a gente tende a se preocupar mais com o que ele precisa. Mas acontece que existem muitas outras pessoas na sua vida que não são seus filhos e que também são pessoas e que também têm as necessidades delas. E as necessidades delas não são inferiores às suas, entende? E é importante a gente fazer esse luto narcísico justamente para que a gente não invalide os outros, para que a gente não menospreze os outros e para que a gente não ache que o mundo inteiro gira em torno da gente. Para que a gente não acabe se tornando uma pessoa narcisista, não é mesmo? Achando que o mundo inteiro tem que satisfazer as necessidades da gente, veja você. Não é possível, entende? Então, a importância do luto narcísico é justamente essa. Você entender que sim, você é uma pessoa importante, mas sim, existem outras pessoas importantes e nem tudo que acontece na vida das pessoas que te cercam é sobre você. Aliás, eu vou te dizer, a maioria das coisas não é sobre você, tá? Não é sobre você. Até quando fazem parecer que é sobre você, não é sobre você, tá? E eu fiz também um vídeo falando sobre isso, sobre o que é seu e o que é do outro, e é um vídeo que vai ajudar bastante nesse sentido, assim. Até, inclusive, fiz referência ao luto narcísico naquele vídeo justamente porque é uma ideia, esses temas meio que se cruzam, assim, sabe? Enfim, bem importante a gente entender isso, tá? A importância de fazer o luto narcísico. Fundamental, fundamental, fundamental. Bom, o luto narcísico na prática, né? E as diferenças entre egoísmo e individualismo. Tá, então vamos começar. Bom, pra gente fazer esse processo de luto narcísico é a gente aprender a olhar para o outro e a se separar do outro. No sentido de que as minhas necessidades são minha responsabilidade, as necessidades do outro são responsabilidade do outro. Quer dizer que eu não vou me importar com a necessidade do outro? Não, senão você vira uma pessoa egocêntrica. Se você acha que só a sua necessidade merece ser satisfeita e a do outro, dane-se.
entende? Você vira essa pessoa mais egocêntrica, que pode até chegar no narcisismo, né? Numa pessoa narcisista. Então, é importante a gente entender, né? Essa identificação. Então, se tudo na sua vida vai ser sempre só sobre você, estamos precisando de um luto narcísico aí, tá? E precisamos entender que outras pessoas ao seu redor também são importantes, as necessidades delas também são importantes, não são só suas, tá? E o egoísmo, então, basicamente, a diferença entre egoísmo e narcisismo é justamente que egoísta, luto narcísico, na verdade, né? O egoísta é aquela pessoa que só pensa nele e que ele não chega a achar que o mundo gira em torno dele necessariamente. Pode ser, mas não necessariamente. Mas ele tende a se colocar em primeiro lugar sempre. Sempre. Nunca a necessidade da outra pessoa é válida o suficiente. Nunca a necessidade da outra pessoa vai ser atendida porque a dele é mais importante sempre. Isso é uma pessoa narcisista? Não necessariamente. Pode ser, pode ser. Um egoísta pode ser narcisista? Sim, pode ser. Mas não necessariamente, tá? Não necessariamente. Isso é bem importante de ficar claro, tá? Então, o egoísmo é assim que ele acontece. O individualismo é aquela pessoa que pensa em si e se preserva de alguma forma, né? Que é diferente de uma pessoa que não fez o luto narcísico, que vai ser aquela pessoa completamente autocentrada, né? Que também é diferente de uma pessoa egoísta, né? A pessoa egoísta, ela só pensa nela, a pessoa individualista, ela pensa nela, mas ela também pensa no outro, mas ela tende a ter essa característica de se preservar um pouco mais. E a pessoa que não fez o luto narcísico tende a achar que tudo é sobre ela. Tudo é sobre ela, tudo é sobre ela, entendeu? É basicamente essa as diferenças e assim é o luto narcísico na prática, tá? Como que a gente faz, então, o luto narcísico? Quando a gente começa a realmente olhar para o outro, tá? Quando a gente começa a entender que a necessidade do outro é importante e dar importância para essa necessidade, entender que a gente vai ter que aprender a fazer uma espécie de revezamento, assim, tipo, um pouco da minha necessidade, um pouco da sua, a gente reveza, a gente negocia, entendeu? Para que a outra pessoa também exista. E como que a gente faz esse luto narcísico, né? Tanto nesse olhar, no sentido de prestar atenção no outro, na necessidade do outro seja esse qualquer que você convive, qualquer outro, não é um outro específico, né? Como você também pode recorrer à ajuda, né? Que daí a gente já entra nas soluções. Você pode pedir ajuda, você pode procurar ajuda profissional para fazer se você percebe que você não fez esse luto narcísico e por vezes, realmente fazer esse luto narcísico sozinho, sem ajuda, é muito difícil, é muito mais sofrido, então nem sempre é possível, devo dizer, tá? Mas se você percebeu que você não fez, a melhor solução é você tentou fazer e não conseguiu fazer sozinho, a melhor solução é você buscar ajuda de um profissional, tá? De um psicoterapeuta para te ajudar nesse processo, que é um processo doloroso. Dói a gente saber que a nossa necessidade não é a mais importante do mundo. Dói a gente saber que as nossas necessidades nunca mais vão ser atendidas como eram atendidas pelos nossos pais quando a gente era bebezinho. Dói, entende? Então fazer o luto narcísico dói, dói mesmo, tá? Mas precisa, e a gente precisa entender que o mundo segue sem a gente, que tu veja você, que todas as coisas acontecem independente de você estar presente ou não. É muito importante a gente ter essa noção, tá? Então, para concluir, eu acho que ficou bem claro o que é o luto narcísico, né? Eu trouxe as soluções, né? Que é buscar tanto você mesmo tentar fazer esse movimento de luto narcísico conforme eu fui explicando aqui ao longo desse vídeo. E a principal forma, então, de você fazer esse luto narcísico de um jeito menos sofrido e inclusive até mais rápido é justamente buscar ajuda terapêutica, tá? Psicoterapêutica. É o jeito que eu mais recomendo porque tem mais chance de você sofrer menos para fazer esse processo e ser um processo mais encurtado, tá? E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha clareado um pouco. É muito difícil falar tudo sobre qualquer tema num vídeo, né? Então eu acabo simplificando, sim, um pouco cada tema que eu falo, mas esses vídeos eles têm realmente mais a intenção de ajudar vocês a ver na prática aquele conceito e a melhorar e a buscar sempre uma solução, assim, entendeu? A fim de trazer sempre uma qualidade de saúde mental melhor para vocês, uma cura em certa escala, né? E trazer um pouco desse movimento onde você consiga identificar essas questões que eu trago aqui. De nada vai adiantar se eu trouxer coisas que você não sabe identificar, não vai ter servido pra nada, entende? Então, se é pra dar aula sobre isso, a gente recebe aula na faculdade, em cursos. Aqui não é pra dar aula, aqui é pra mostrar como tudo isso funciona na prática, certo? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que tenha feito sentido
tudo que eu falei aqui. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer que eu traga mais alguma coisa sobre isso, se você tem sugestões de vídeos, né, pra eu trazer pra vocês, só deixar aqui embaixo pra mim, nos comentários. Se ainda você quiser conhecer o meu trabalho mais de pertinho, tem o meu site aqui e nele tem o meu contato direto, né, no meu WhatsApp de trabalho. E eu tô à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Eu espero de fato que esse vídeo ajude mesmo. E aguardo o comentário de vocês, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Fui, tchau!